Queridos, eu quero perguntar a você aí, e você pode responder e interagir aqui nas nossas conversas, nos nossos bate-papos. Você está feliz com Jesus? Você tem sentido a presença e a bênção do Senhor Jesus nesses dias aí na sua casa? Louvado seja Deus. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor por esse tempo. Obrigado, Deus, porque nós podemos estar em família. Mesmo diante da situação que nós estamos vivendo em todo o Brasil, especialmente na nossa amada cidade de Curitiba. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor proteja as nossas vidas nesse tempo. E durante esse tempo também de quarentena, o que mais nós temos falado em todo o tempo é sobre milagre. Milagre, nós precisamos de milagre. Nós precisamos da mão do Senhor atuando sobre as nossas vidas. Alguém colocou essa semana, e eu compartilhei nas minhas redes sociais, uma expressão que eu gostei muito. A mão de Deus é invisível, mas não é imóvel. Ela está trabalhando ao nosso favor, ela está trabalhando por nós. Então perceba a mão de Deus trabalhando sobre a sua vida nesse tempo. Eu quero compartilhar então com você o texto de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 5 até o verso 25. Depois nós vamos dar uma olhada nos versos 57 a 66. Esse texto fala para nós de um grande milagre. Milagre que aconteceu com a vida de Zacarias e com a vida de Isabel. Um casal já com idade avançada, servindo ao Senhor e orando, pedindo e clamando por um milagre, e Deus atende, Deus responde à oração desse casal. O texto bíblico diz para nós o seguinte: no tempo do rei Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus. Eu quero que você grave isso aqui. Ambos eram justos aos olhos de Deus. Mas havia um problema com esse casal. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade, diz a palavra para nós. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo. Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe porá o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muito dentre o povo de Israel ao seu Senhor, ao seu Deus, e irá diante do Senhor em espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria do justo, para deixar um povo preparado
para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus, e fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinal para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam lhe dar o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele não se chamará Zacarias, e sim João. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinal ao pai do menino para saber qual seria o nome da criança, e ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judeia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Queridos, nós vemos aqui um casal, como já disse, de idade avançada, mas que tinha um desejo. Eles queriam se tornar pais. E eles então colocam diante do Senhor esse desejo, esse pedido. E como nós temos falado muito em milagres, nós vamos ver aqui nessa noite alguns passos que antecedem os milagres de Deus. Eu sei que talvez aí na sua vida, na sua família, você esteja aguardando um grande milagre do Senhor. Eu não sei, um milagre financeiro, uma cura, nós não sabemos, mas Deus sabe. E eu quero então nessa noite compartilhar com você, deixar o seu coração dentro de uma expectativa maior para algo que Deus pode fazer com você, com a sua família, no seu lar. A primeira grande questão que nós vemos é que milagres são gerados quando há uma necessidade. Versículo 7, mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. O texto nos apresenta esse casal com uma idade avançada, mas a Bíblia diz que eles eram temente a Deus. Eles andavam em justiça, em retidão aos olhos de Deus e também aos olhos dos homens. Eles obedeciam às leis estabelecidas por Deus, obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos, leis e doutrinas do Senhor. Zacarias, em especial, pertencia a um dos 24 grupos de sacerdotes que em períodos determinados eram responsáveis por trabalhar no templo, exercer o serviço sacerdotal no templo. Era um casal especial. Eles viviam bem, cumpriam suas obrigações diante de Deus e diante dos homens, mas algo lhes faltava. Eles não tinham filho.
Havia uma dor no coração de Isabel. O fato de não ter filho era para ela constrangedor. A mulher fértil que gera filho era vista como abençoada. A mulher estéril era vista como amaldiçoada naqueles tempos. Não ter filhos era considerado para a mulher uma punição, um castigo da parte de Deus. Então, havia até uma forma jocosa de chamar as mulheres que eram estéreis, galhos secos. Como é triste você desejar alguma coisa, ter o desejo profundo de alguma coisa, principalmente em relação à família, e não conseguir. Nós já tivemos experiências aqui em nossa igreja de mulheres que não podiam ter filhos, mulheres estéreis, e que o grande desejo do coração era se tornar mãe. O ventre infrutífero interrompia a linhagem da família de Zacarias. Essa mulher era discriminada e por vezes era zombada por aquelas que eram férteis. O caso mais clássico na Bíblia que nós temos é a mãe do profeta Samuel, a Ana. Olha o que diz a Bíblia para nós. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente. Ela era provocada. O texto de 1 Samuel 1, 6 e 7 diz que ano após ano, Ana subia à casa do Senhor e sua rival provocava ao ponto dela chorar e não comer. Milagres são gerados quando há necessidade. A necessidade do casal Zacarias e Isabel era ter um filho. Eles já estavam com a idade avançada. A Bíblia diz, nesse mesmo capítulo, no verso 37, para Deus nada é impossível. Eu pergunto a você que está nos assistindo agora, qual é a grande necessidade da sua família hoje? O que vocês estão precisando da parte do Senhor? O que vocês estão almejando, desejando nesse tempo? Saiba que para Deus nada é impossível. E Ele está olhando para você. A mão do Senhor está trabalhando em seu favor. A sua necessidade familiar é material? É financeira? Jeová Jirê, o Senhor proverá. Vai providenciar aquilo que você precisa. A sua necessidade é de cura? Jeová Rafá, o Deus que cura, providenciará um milagre de cura para a sua vida. A sua necessidade é de justiça? O Deus Todo-Poderoso, que governa esse mundo com justiça, vai estar ao seu lado. A sua necessidade é paz? Jeová Shalom, o Deus da paz, trará a você o milagre de paz à sua família. Queridos, havendo uma necessidade, Deus gera um grande milagre. A segunda questão é que milagres são gerados quando apresentamos nossa necessidade a Deus. Milagres são gerados quando apresentamos as nossas necessidades a Deus. O verso 13 diz para nós, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, terá um filho, e você lhe dará o nome de João. No diálogo do anjo Gabriel com Zacarias, nós tomamos ciência de um fato. Zacarias, mesmo com a idade avançada, não deixava de orar pelo seu milagre. O anjo disse, sua oração foi ouvida. O que nos decepciona um pouco é não saber quanto tempo Zacarias orou. Mas nós podemos pressupor. Eu acredito que do momento do casamento até com a idade avançada, ele não parou de orar por um milagre. Então, a resposta do Senhor veio. E nós podemos aprender algumas lições aqui com esse homem. Eu quero compartilhar com você e talvez essas lições
se aplique agora na sua vida. Zacarias não se conformou com a situação. Preste bem atenção. Quantas vezes, para nós, é mais fácil nos conformarmos com a situação que nós estamos vivendo, com aquilo que a vida nos apresenta. Nós dizemos, é assim mesmo, essa situação não vai mudar, as coisas são desse jeito. Tomamos a forma do problema e passamos a viver com ele como se ele fizesse parte de nós. Eis uma atitude que eu e você precisamos ter. Não nos conformarmos com determinadas situações que nós estamos vivendo na nossa vida familiar hoje. Não se conforme com a situação em que você se encontra. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a boa e vontade do Senhor. Efésios 5,17. Enquanto não soubermos qual é a vontade de Deus, não podemos nos conformar com a situação. A segunda lição que Zacarias nos ensina é que ele foi persistente em sua oração. Essa é uma outra área que muitas vezes nós deixamos de lado com muita rapidez. Nós não persistimos com as nossas orações. Nós não persistimos em oração. Oramos por um determinado tempo, mas logo esquecemos. Oramos por um determinado tempo, por uma determinada situação, mas como as coisas não acontecem, nós paramos de orar. O texto diz para nós que o anjo disse a Zacarias: sua oração foi ouvida. Não custa lembrar a você que Deus tem as suas formas de nos responder. Deus pode nos responder com um sim, Deus pode nos responder com um não, e Ele pode nos responder com um espere. Mas nós devemos continuar orando, enquanto não obtivermos de Deus a nossa resposta. Mas e se ela vier? Como nós devemos proceder? Se Deus concedeu aquilo que o seu coração está desejando, agradeça a Ele. Se Ele não concedeu, continue adorando. Mesmo diante do não de Deus, Deus continua sendo Deus. E se a resposta foi espere, acalme o seu coração, lance sobre Ele as suas ansiedades e fique tranquilo. A terceira lição que Zacarias nos mostra aqui é que ele não abandonou a sua casa. Nós vivemos situações difíceis e muitas vezes dentro do nosso lar, quando uma situação difícil nos apresenta com o esposo, com um filho rebelde ou com uma situação financeira adversa, a nossa tendência, o nosso desejo é abandonar tudo, é largar as coisas do jeito que estão e sumir, desaparecer. Mas Zacarias permaneceu firme. Ele sabia da dificuldade da sua esposa e ele permaneceu no seu lar. Certa vez, alguém contou uma história que chamou a minha atenção e eu gravei essa história em meu coração. Um senhor, já de idade avançada, todos os dias ia à casa de repouso visitar a sua esposa. E ele chegava ali e ele ajudava a sua esposa nas necessidades mais básicas que ela tinha. E certo dia, quando ele estava saindo do quarto, uma das enfermeiras fez a seguinte pergunta: por que o Senhor vem todos os dias aqui cuidar dessa mulher, já que ela não sabe quem o Senhor é? A resposta daquele homem foi: ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Assim como Zacarias e assim como esse Senhor, nós não devemos abandonar as nossas lutas, não devemos abandonar a nossa casa quando a situação adversa nos apresenta. Outra lição que nós podemos aprender com Zacarias é que ele não se revoltou com Deus. Ele não se revoltou com Deus. Zacarias continuou executando o seu trabalho na obra do Senhor. Continuou sendo
fazendo o serviço que lhe era devido, continuou sendo justo diante de Deus. Quantas vezes nós queremos largar as coisas quando nós não recebemos a resposta de Deus? Não abandone a obra ou a casa de Deus porque você ainda não obteve a resposta necessária. Milagres são gerados quando apresentamos nossas necessidades a Deus. Você não pode desistir. Não desista. Continue na presença do Senhor. Milagres são gerados quando há uma finalidade. Verso 15 a 17. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria do justo, para deixar um povo preparado para o Senhor. Deus não gera milagres por acaso. Você tem que ter isso na sua mente. Deus não gera milagres por acaso. Também não realiza milagres sem finalidade. Quando olhamos para o verso 15 a 17, vemos que o anjo deixa claro para Zacarias que haveria finalidades no nascimento daquela criança. Eu quero dar rapidamente uma olhada com você. Muitos se alegrarão com a chegada desse menino, não somente o casal. João seria um grande homem diante de Deus, viveria uma vida de consagração e santidade, seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, converteria muitos dos filhos de Israel ao Senhor, converteria o coração dos pais aos filhos, e principalmente abriria o caminho para a chegada do Senhor Jesus. Deus não vai gerar um milagre por acaso em sua vida. Ele terá finalidade. Milagres precisam ter finalidades. No caso de Zacarias, nós vimos então todas essas finalidades. A vergonha de Isabel passaria, não seria mais chamada de galho seco. O milagre ia além dessas coisas. Abra os seus olhos espirituais e perceba algo poderoso que eu quero compartilhar com você agora. Quando pedem, não recebem, pois pedem para motivos errados, para gastar em seus prazeres, diz Tiago, capítulo 4, verso 3. Você já ponderou sobre isso? Você pode estar colocando os seus pedidos diante do Senhor e o seu coração pode estar sendo enganado por você mesmo. O seu coração pode estar pedindo um milagre do Senhor para um prazer pessoal. E como nós vimos aqui, Deus deixa claro que milagres têm finalidade. Milagres são gerados quando o propósito maior é a glória de Deus. Versículos 58 e também os 64 a 66 diz para nós: seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. A partir do verso 64, a Bíblia diz: imediatamente se abriu a boca, sua língua se soltou e ele voltou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judeia se falava sobre essas coisas. Todos que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Aqui é o momento da circuncisão do menino, o 8º dia de vida. Era o momento em que se dava o nome. Todos esperavam que o nome fosse igual ao do pai ou de um parente próximo. Essa era a tradição da época. Mas quando foi perguntado qual seria o nome, Isabel respondeu João.
quando perguntado a Zacarias, o próprio também respondeu: o nome dele será João. O mais interessante é que ao abrir da sua boca, ele começa a louvar ao Senhor. Milagres acontecem para revelar o poder de Deus e acontecem para a glória de Deus. Então nós podemos fazer aqui algumas perguntas. O que você está pedindo a Deus que aconteça na sua família tem como finalidade a glória de Deus? O resultado precisa ser a glória de Deus. Note comigo o que aconteceu tão logo Zacarias voltou a falar. Muitos ouviram falar da misericórdia do Senhor. Corações se alegraram com aquele milagre. Zacarias louvou ao Senhor. Todos ficaram cheios de temor de Deus. E a história era compartilhada. Havia um reconhecimento de que a mão de Deus estava sobre o menino. Seus milagres não serão por acaso. O milagre que Deus quer gerar na sua vida e na sua família nesse tempo não é por acaso. O que você tem pedido a Deus pode acontecer em sua família, vai ser para a glória de Deus. Esse é o propósito do milagre. Se reúna com a sua família agora e compartilhe, pergunte qual milagre nós estamos almejando como família. Qual milagre nós estamos desejando aqui para nossa casa nesse tempo? Comece a perguntar, comece a falar e comece a colocar diante do Senhor durante esse tempo. Eu tenho certeza, Deus está ouvindo a sua oração. Eu tenho certeza, Deus está atento à sua necessidade. E nesse momento eu quero colocar diante do Senhor a sua vida. E eu quero que você clame junto comigo. Se você está precisando de um milagre do Senhor, eu não sei. O Senhor é especialista em realizar milagres. Jesus é especialista em milagres. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do sobrenatural. E Ele pode fazer muito mais do que você está imaginando nesse tempo. E Ele está à sua disposição. Ele quer ouvir a sua voz. E nesse tempo eu quero convidar você então a fechar os seus olhos e colocar diante do Senhor a sua necessidade. Colocar diante do Senhor a necessidade da sua família. São tempos difíceis e nos tempos difíceis a nossa fé deve sobressair. Nós devemos nos colocar diante do Senhor e clamar a Ele. Não temos para onde ir. Nossa estrada segura, nosso caminho seguro é o Senhor. E Ele pode realizar milagres poderosos na sua vida e na vida da sua família. Deus amado, em nome de Jesus, nós somos gratos, Deus, porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus de amor. E creio que o Senhor está olhando para as nossas necessidades nesse tempo. Nós não estamos aqui, Senhor, soltos, sem a sua observação, sem o seu cuidado. O Senhor está sobre nós, a sua boa mão está sobre nós e nós cremos. O Senhor está gerando agora, direto do teu trono, inúmeros milagres, milagres que alcançarão agora as famílias que estão nos vendo, famílias que nos verão depois nas reprises, assistindo novamente. Eu creio, o Senhor está preparando uma porção poderosa de milagres para os seus filhos. Eu oro, Pai, clamando para que o Senhor ouça agora o clamor de cada família, de cada coração. Deus, toma cada lar nesse tempo, em nome de Jesus, amém. Compartilhar essa palavra com aqueles que precisam. Deus abençoe sua vida e tenha uma semana abençoada com Jesus.